Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de palestras, O Livro da Esperança. O tema de hoje é Deveres Humildes. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é a nossa amiga Paraguaçu Marques. A prece inicial e final será feita pela Glória Péquio, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela nossa amiga Vera Romei. Então que nesse instante nós possamos nos ligar junto a essas equipes espirituais, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, com as equipes médicas também, vindas do Hospital Alvorada, e assim que nós possamos, nesse instante, receber e estarmos receptivos a toda essa doação de amor, de paz, que a espiritualidade, vinda do mais alto, já preparou para cada um de nós na noite de hoje. Que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos até o Mestre Jesus, para termos a harmonia e a paz que necessitamos e assim o nosso trabalho transcorrer em harmonia e paz. Que assim seja. E assim, neste clima de paz e tranquilidade, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, aos mentores da casa, aos mentores deste trabalho, aos nossos mentores individuais, agradecendo pela oportunidade de mais uma quinta-feira estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre os ensinos de Jesus. Que o Mestre nos envolva com a sua luz e com o seu amor, para que possamos estar receptivos à mensagem da noite. Envolva também a nossa palestrante, que com tanto carinho nos preparou a mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e pedir aos mentores queridos e essa espiritualidade amiga que me abençoe nas palavras. O capítulo do Evangelho desta noite será o capítulo 13. Não saiba que a vossa mão esquerda, o que dê a vossa direita. Do item 6, o óbolo da viúva. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos. E se querem fortuna, dizem que é para aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera da parte de alguns. Mas o que seria da parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo, que ora não tem para dar aos pobres, apenas ao resto? O sublime da caridade seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam, para realizar as suas intenções generosas. E do livro da mensagem Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José, o teu trabalho. Por mais insignificante, valoriza o teu trabalho. Nenhuma obra nasce acabada. Se valorizares o teu esforço, será valorizado por ele. Toda tarefa ela é importante e indispensável. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Toda ação repercute através do que fazes, influencias o que vive à tua volta. O teu trabalho é a tua identidade, fornecendo notícias de tua realidade mais profunda. Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz.
Quando nós escolhemos os temas para as palestras, a gente se baseia, muitas vezes, até no momento que nós estamos vivendo. Então, como a gente escolhe os temas com antecedência, eu estava vivendo num outro momento. E aí eu falei, bom, vamos lá falar de deveres humildes, né? Falamos tanto sobre humildade no Evangelho, no dia a dia. E aí a gente pega para fazer o tema e a gente está num outro momento e vê que não é tão fácil assim, né? Porque, como diz Divaldo Pereira Franco, a doutrina espírita ela é simples, porém, ela é muito profunda. A cada frase que nós vamos analisar, principalmente se tratando do livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, que traz muitas reflexões e muito profundas, nós vamos descobrindo que existe muito mais do aquilo que aparenta ser. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de compreender o significado das palavras para ter um melhor entendimento sobre o que está sendo escrito, o que está sendo dito ou o que está sendo falado. E aí, baseado numa entrevista que eu assisti alguns anos atrás, com um ator muito conhecido, chamado Heriberto Leão, ele estava concedendo uma entrevista para o Jô Soares, que é o nosso querido Jô Soares, que já desencarnou, e no programa do Jô, que ele tinha na TV Globo, e ele estava explicando como... Porque ele é um homem da terra, ele é um ator conhecido, mas ele gosta de mexer com terra, com bichos, e ele tem muito conhecimento sobre isso. E ele estava explicando que humildade ele é derivado da palavra humus. Eu achei aquilo curioso na época, e depois, em outro momento, eu fui buscar o significado dessa palavra. Então, essa palavra ela veio do latim humilis, que é aquele que se adere à terra. E o humus é uma das palavras que tem uma raiz bem antiga. Existe quase um tratado sobre esse tema, é que não dá tempo de trazer, mas é bem interessante, que o humus significa uma terra, é entendida como uma terra fértil. O que muda muito o conceito de humildade, que nós aprendemos. Porque o que nós aprendemos sobre humildade? Aquela pessoa que anda humildezinha, que abaixa a cabeça, a pessoa boazinha, aquela que tem que andar, às vezes, com uma roupa maltrapilha. Isso não é símbolo de humildade. Isso não é o símbolo, baixar a cabeça, enfim, tem várias outras questões emocionais aí, mas não é humildade. E nós aprendemos assim. Então, se nós entendermos o conceito de humus, que é fertilidade, nós podemos compreender, nós podemos ter uma nova compreensão do que é humildade, de que é fertilidade. Olha como muda, né? E aí, quando eu fui buscar esse conceito, eu comecei a ter um outro entendimento. Essa palavra de humildade, no sentido de fertilização, de fecundação, nós vamos tendo esse entendimento de que nós vamos revisitando nossas ideias, nós vamos revisitando os conceitos. E aí eu fui remetendo, anos depois, que eu vim fazer a Escola do Aprendiz do Evangelho, eu comecei a trabalhar aqui na casa, e aí eu comecei a encaixar esse conceito no Evangelho, nas palavras dos ensinamentos de Jesus. Uma das passagens, como não poderia deixar de ser, que é uma das mais conhecidas, é a passagem que é o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Numa dessas passagens, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 8º, no item 2, que fala dos bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Isso ganhou um novo significado para mim. Porque muitas vezes, quando a gente fala, nossa, bem-aventurados, os pobres de espírito. Mas quem são os pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito? Então, Jesus já lança aí nessa frase os humildes. Não porque é pobre de espírito no sentido de não ter conhecimento, mas talvez de não perceber-se a própria iluminação, de perceber-se a própria fecundação, a própria capacidade de fecundar e utilizar os ensinamentos do Cristo ao próprio favor, não no sentido de egóico, no sentido de egoísmo, mas no sentido de auxiliar o outro. Jesus lança essa semente de fertilidade, dizendo que os pobres de espíritos vão herdar o reino dos céus. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que eles não são desprovidos de inteligência, mas eles são humildes. Eles são humildes, e essa consciência, que é o reino dos céus, de uma consciência tranquila, nós podemos herdar essa consciência. E nós todos vamos. Não aqui, porque aqui é só passagem.
Aqui é só o meio de nós fecundarmos o nosso solo para colhermos todos os nossos frutos em outro momento, em outras circunstâncias. Existe um livro chamado A Voz do Monte, que é pelo Richard Simonetti, e ele fala muito dessa passagem específica do Sermão do Monte, que ele fala o quanto é importante essa passagem, porque que Jesus começa a proclamar justamente por essa passagem. Porque ele explica que é uma sequência lógica, e depois, gente, eu tive que reler várias vezes para poder ter o entendimento do Richard Simonetti, porque também é outro grande autor que escreve muitas coisas dentro do Espiritismo, sobre o Espiritismo, e entender essa passagem. E aí, no entendimento dele, ficou mais fácil para mim, que ele fala o seguinte: nós devemos ter as ideias, nós devemos ser suficientemente férteis para extrair a ideia dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Como é que ele explica isso? Quando reconhecemos que somos imperfeitos, que erramos muito e que nem sempre estamos com a razão, que devemos receber uma crítica construtiva, saber receber uma crítica construtiva, nós estamos sendo humildes. Porque, muitas vezes, a falta de humildade, a falta de fertilidade é justamente do orgulho, da vaidade, eu sei mais, só eu tenho razão, só eu sei. Né? Então, ele explica que, nesse campo, se nós compararmos a nossa consciência com o solo fértil, nós vamos compreender melhor o que é fértil e o que não é infértil. O que é infértil? A raiva, o orgulho, a vingança. Porque isso não germina e causa consequências, sem dúvidas, mas não é algo que produz. Diferente da compreensão, da verdadeira humildade, que é cultivar as coisas boas. Na parábola do semeador, e eu vou ler só um trechinho para quem não conhece ou para quem não lembra, ele também o Simonetti faz essa comparação de como é esse solo fértil, e como Jesus lançou essa semeadura para todos nós, e a gente nem se dá conta. A gente lê o Evangelho várias vezes, fazemos o Evangelho toda semana, né? Espero que todos façam. Fazemos o Evangelho toda semana. Quando nós estamos aqui na casa, sempre é lido um trecho do Evangelho, e às vezes a gente não compreende, na essência, as passagens. E aí eu vou ler só um pouquinho da parábola do semeador, que ele diz assim: as 3 primeiras levas de semente caíram ao longo do caminho, entre pedras e em meio a espinheiros. Nenhuma delas brotou. Foram devoradas por pássaros, esturricadas pelo sol ou abafadas pelos espinhos. Foram liquidadas pela falta de humildade, caracterizada por desinteresse, superficialidade, opressão, egoísmo, disputa de poder, desdém e preconceito. Em contrapartida, a 4ª leva de sementes caiu na terra boa e produziu 100 por 1, outras 60 e outras 30. Isto é, conforme o grau de fertilidade, as pessoas amadurecem e deixam falar a voz da consciência e produzem de acordo com aquilo do entendimento que tiveram. Ele explica a parábola nas palavras dele. Mas não deixaram essa semente de produzir. Isso significa que, mesmo produzindo pouco, a tendência é que a fertilidade aumente aos poucos. Então, não é quantidade. Quantos nós somos no planeta de encarnados? Mais ou menos uns 8 bilhões? Um pouco mais? Será que todos somos consciências? Será que todos somos fecundos? Será que as nossas mentes estão sendo férteis o suficiente para que possamos nos melhorar? A partir de que momento isso se dá? Né? Então, isso traz essa reflexão para nós. Isso traz qual é a reflexão? Nós começamos a ter consciência, enquanto férteis nós podemos ser, com esse despertar de conhecimento. E é o que nós viemos fazer aqui nessa casa, né, ou em outras casas. Buscamos justamente conhecer a palavra, para que a gente possa nos permitir fecundar as palavras e germinar através de palavras, de ações, de pensamentos. Bom, outro exemplo utilizando o Testamento, que o Simonetti, Novo Testamento, e junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Simonetti nos permite interpretar melhor, é a passagem sobre a mulher adúltera. Essa passagem é bem conhecida, eu acredito que nem tem necessidade de leitura. E enquanto que Jesus imagina uma turba de pessoas
que resolve em seus julgamentos julgar uma mulher que supostamente cometeu alguma falha, porque isso é questionável, mas isso é uma outra palestra, e resolve apedrejá-las. Eles a julgaram, ao contrário do que muita gente fala, que não pode julgar, mas nós julgamos e somos julgados o tempo todo, mas o crime é condenar. A condenação não nos é permitida. Porém, aqueles homens e mulheres, naquela época, pegaram pedras e foram apedrejar uma mulher que cometeu um equívoco, que era considerado crime à época. Bom, Jesus, como mestre que é, tranquilamente caminhou, postou-se à frente deles e lançou as palavras, olhando para eles e disse: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. O que ele fez? Não foi só umas palavras bonitinhas. Ele simplesmente lançou essas sementes de consciência naquelas pessoas. Provavelmente éramos nós, né? Certamente eu estava lá. Então, aquelas pessoas foram despertando, foram saindo daquele momento de raiva, de ódio, de pessoas que certamente nem sabiam por que estavam ali. Muitos foram pegando paus e pedras, porque outros estavam à frente com paus e pedras, xingando, falando palavras indecorosas, e nem sabiam por que eles estavam ali, de tão fanáticos e cegos que eles estavam. E com essas palavras de Jesus, eles despertaram. As suas consciências despertaram. E cada um foi tomando consciência de que eles não cometeram aquele pecado, mas tinham outros pecados. Tinham outros erros, tinham outros equívocos, tinham outras coisas. E cada um tomou seu rumo. Então, Jesus, naquele momento, lançou essas sementes de consciência, e eles foram humildes, na medida que foram largando os paus e pedras, e cada um foi cuidar da sua vida. Cada um foi percebendo que tinha outras coisas a fazer, a primeira cuidar de si próprio, das suas próprias ações, das próprias atitudes. Profundo, né? Vocês já tinham percebido quanto profundo essas passagens? A gente vai se dando conta ao longo do tempo, né? Bom, eu gosto também de dar alguns exemplos, porque citar história de pessoas é mais interessante, né? Porque sempre o outro é mais interessante. Alguns anos atrás também, isso já há mais tempo, eu não me lembro dessa reportagem em si, porque eu era muito criança. E aí eu fui buscar na história, hoje em dia a internet nos permite isso. No jornal, acho que foi no Jornal Nacional, se não me engano, que passou em Minas Gerais, um senhor que ele era chamado de Tio Doc. Não me recordo o nome dele, mas ele chamado de Tio Doc, e ele já aposentado, há alguns anos, ele ficou viúvo. E já idoso, o que ele resolveu fazer? Porque muitas pessoas ficam solitárias, né, quando seus cônjuges, seus companheiros, companheiras se desencarnam, e as pessoas muitas vezes se sentem solitárias, até buscam muitas vezes essa solidão. Pois ele resolveu, ao invés de ser solitário, ele trocou e resolveu ser solidário. Exatamente. De que forma que ele fez isso? Apesar de ele viver exclusivamente da aposentadoria, que não era um valor muito exorbitante, mas ele começou a plantar. É uma cidade do interior de Minas, então ele tinha espaço físico para poder plantar. Então ele começou a plantar frutas, legumes, verduras, e dessa colheita ele começou a distribuir em creches e asilos pela cidade, sem nenhum tostão. Então, a cada vez que ele recebia, ele comprava uma mudinha diferente, e aí foi. Passado mais de 20 anos, houve uma outra notícia no Jornal Nacional, que ele desencarnou. Ele contava com 105 anos, quando ele desencarnou. Lúcido, plenamente lúcido, fez a passagem, deve ter sido uma passagem maravilhosa. Certamente ele está colhendo maravilhosamente, porque isso já foi em 2001, se não me engano, e ele já deve estar colhendo esses frutos maravilhosos de semente que ele deixou. E esse é o verdadeiro reino dos céus. Esse é o verdadeiro reino dos céus. O reino dos céus não é aqui. Mas nós devemos começar a plantar aqui, apesar de ser passageiro.
Porque senão, por que estaríamos aqui? Não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso, não há coincidências. Estamos aqui para plantar o que lá atrás nós não permitimos. Lá atrás, as nossas mentes, por alguma razão, foram inférteis. E precisamos voltar. E olha como a criação, Deus é maravilhoso. Ele nos permite voltar, para que nós possamos arar este solo, possamos plantar as boas sementes, possamos colher estes bons frutos e espalhar também. Porque não adianta colher só para mim. Posso ter os melhores frutos, podemos ter do bom e do melhor. Mas se eu guardar para mim, de nada adiantou. E como diz também os ensinos do Evangelho, que também tem uma passagem muito conhecida, todo mundo conhece com certeza, que diz o seguinte: o plantio é livre, mas é isso. Então eu vou deixar uma reflexão para todos. Para quem não está nos ouvindo pelas mídias digitais, a colheita é livre, mas o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu vou deixar para a reflexão para todos. Como está o seu solo, a sua cabeça, a sua mente, a sua consciência? O que nós estamos plantando? O que nós vamos colher? Se nós desencarnarmos agora, estaremos colhendo na espiritualidade o quê? Boa noite a todos. E assim, nesse momento, já com todo o nosso salão transformado nessa atmosfera de paz, de amor, aonde essas energias amorosas já são trabalhadas junto à espiritualidade superior, aos irmãos vindos da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, aonde é plasmado no centro do nosso salão a imagem de Jesus. Esse Jesus com seus braços abertos, com o seu olhar sereno, a nos convidar para a vivência do seu Evangelho, para que possamos nos aproximar cada vez mais desse Mestre, desse nosso guia, para que possamos assim chegarmos, como disse a Paraguaçu na palestra, a esse reino dos céus que habita em cada um de nós. E desta maneira os médiuns já vão se colocando na postura de captação dessas energias benfazejas, aonde toda a equipe de Marcos Vinícius, de soldados romanos, nesse instante, circunda todo o nosso salão, formando assim essa cúpula protetora, que faz com que a harmonia cada vez fique mais intensa nesse ambiente. E com o coração aberto, ligado intensamente a Jesus, nós damos início assim à terapêutica do passe, aonde no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, ali é trabalhada toda a nossa ligação com o mais alto, toda a nossa essência espiritual, a nossa essência divina, nos ajudando a nos ligarmos a esses espíritos amigos, a esses mentores que tanto cuidam de nós. Agora essa energia é canalizada no centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde os mentores amigos nesse instante trabalham toda a nossa casa mental, trabalham
os nossos pensamentos, nos envolvendo assim nessa inspiração de um pensar positivo, de um pensar otimista. Vão abrindo os nossos olhos espirituais para que cada um de nós nesse instante possa enxergar a beleza da vida, que possamos enxergar as oportunidades que esta encarnação nos oferta de aprendizado, de crescimento espiritual, assim como também vai trazendo esse lenitivo que vai deixando os nossos pensamentos mais leves, mais serenos, com um teor vibratório maior, mais positivo. Essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, aonde ali as equipes de Vovoca, dos pretos velhos, vão trabalhando todo o nosso aparelho respiratório. O nosso inspirar e expirar vai ficando cadenciado, vai ficando mais sereno, mais calmo. Assim vão trabalhando toda essa região do nosso corpo físico, vão trabalhando também as nossas cordas vocais, esse instrumento que é a fala, vão nos ajudando para que assim tenhamos um falar positivo, um falar aonde as palavras sejam palavras de amor, palavras de caridade, não só da caridade para conosco, mas também da caridade para com o nosso próximo, ajudando no nosso bem-estar espiritual. Essas energias vão descendo e se concentram agora no centro de força cardíaco, na altura do coração, aonde as equipes das irmãs de caridade, das servas de Maria e de Clara, os jesuítas, os franciscanos, ali depositam toda uma energia amorosa, num tom róseo, que vai expandindo em todo o nosso peito, em todo o nosso coração, trabalhando intensamente o equilíbrio do nosso campo emocional, colocando, por assim dizer, sementes de sentimentos positivos, de sentimentos de amor, de perdão, de humildade, como foi dito na palestra, sentimentos que nos trazem a mansidão, a paz, e vamos sentindo o nosso coração com uma maior leveza, com uma maior calma, o seu pulsar mais tranquilo e sereno. E essa energia desce, vai até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde as equipes médicas, coordenadas pelo Dr. Maurício Silveira, vão ali trabalhando todo o nosso aparelho gastrointestinal, envolvendo cada célula desse aparelho, fazendo a asepsia nessa região. Se porventura estamos com alguma concentração de energias ali, essas energias vão sendo dissipadas e todo esse fluxo energético vai retomando a sua normalidade. E agora as equipes espirituais, elas trazem essa energia até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde energias bem sutis são trabalhadas para o nosso fortalecimento, o fortalecimento do nosso sistema imunológico, do nosso sistema hematológico, linfático, do nosso sistema de defesa espiritual. Então essa medicação vai sendo colocada, essa energia vai sendo trabalhada,
vai sendo espalhada, por assim dizer, através da nossa corrente sanguínea, para que todo o nosso corpo físico e espiritual receba esse fortalecimento. E nesse instante, essas energias são canalizadas até o centro de força genésico, que fica na altura do baixo ventre, aonde ali as nossas energias co-criadoras são trabalhadas, são assim regularizadas, para que nós tenhamos essas energias direcionadas para a criação do amor, para a criação da paz, para a criação da concórdia, da fraternidade, do entendimento, nos utilizando dessa potencialidade co-criadora, para que assim sejamos partícipes ativos da criação divina, do ambiente de paz e de harmonia. E essa energia vai sendo direcionada agora até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde ali toda a nossa coluna vai sendo trabalhada, e no aspecto espiritual vai trabalhando para que nós tenhamos uma postura de confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de evoluir, na nossa capacidade de caminharmos e seguirmos em frente com firmeza e altivez, para irmos em direção até Jesus, vivenciarmos o seu Evangelho. E toda essa energia nesse instante nos circunda por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, nos fortalecendo psiquicamente, emocionalmente, fisicamente e, acima de tudo, espiritualmente. E aproveitando esse momento, vamos nos ligando aos caravaneiros fraternos e vamos mentalizar nesse instante o nosso lar. Essa luz vai adentrando a nossa residência, vamos abrindo as portas, as janelas. Essa luz ela vai iluminando todos os cômodos, vai iluminando aqueles que conosco convivem, os nossos familiares, trazendo a harmonia para o nosso lar. E assim também vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia, essa mesma luz iluminando este local. Vamos abrindo as portas, as janelas, e essa luz vai adentrando ali, também vai envolvendo todos aqueles nossos colegas de profissão, trazendo e ajudando na harmonia desse ambiente, trazendo uma atmosfera de cooperação e de solidariedade. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, nesse instante nos liguemos aos nossos mentores amigos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Campos Vergal, Doutor Juarez, que possam nos fortalecer nesse instante, nessa caminhada, nessa situação que é transitória, e que possamos desta maneira também aprender o que essa situação quer nos mostrar. E nesse momento, então, vamos aproveitando o ensejo dos caravaneiros fraternos e vamos nos ligando aos nomes das urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que sabemos que necessita dessa energia, que possa essa pessoa recebê-la, possa ser envolvida por esses caravaneiros, mentalizando também as urnas dos desencarnados, mentalizando aquele nosso irmão ou irmã
que retornou à verdadeira vida, que também nesse instante possa ser envolvido nessas energias, nessa doação de amor e de paz. E nesse instante, vamos retornando o nosso pensamento ao nosso salão, com um sentimento de gratidão a Jesus, a Maria de Nazaré, a todos esses mentores amigos que mais esta noite estão conosco. E pedimos mais uma vez, amigo Jesus, pedimos por todos nós, que a fé que habita em nós possa a cada dia ser maior. Como o Senhor nos ensinou, a fé transporta montanhas. Que nós tenhamos essa fé e essa consciência de que toda e qualquer dificuldade, nós sim temos a condição de superar, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E dessa maneira, na continuação do nosso trabalho, vamos acompanhar a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. E assim, vamos neste momento mentalizar nosso Mestre amigo Jesus, aonde estaremos juntamente com a espiritualidade caravaneira das nossas águas, num lindo lago, aonde esses irmãos caravaneiros recolhem das margens desse lago galhos, folhas, flores, todos os elementos que serão levados aos planos espirituais, onde lá a equipe científica de biólogos farmacêuticos, homeopatas, os nossos amados pretos velhos, caboclos índios, estão preparando todas as energias, toda a medicação que lá foi colhida nesse lago, sendo transformado em medicação, para que possamos receber em nossas águas todos os elementos necessários a cada um. Que todos possam mentalizar os seus vasilhames nesse momento, para receber todos esses benefícios e agradecendo sempre que os nossos filtros dos nossos lares também possam receber todos esses lenitivos, aos hospitais, aos asilos, aos irmãos moradores de rua, que todos possam se beneficiar com essas energias recebidas nas nossas águas. Que possamos também agradecer a esse Mestre que ali esteve sempre, do alto desse lago, visualizando toda a colheita que ali foi feita para os nossos benefícios. Que Jesus abençoe a todos, que Nossa Mãe Santíssima envolva todos quando forem tomar suas águas. Que assim seja, com a graça de Deus. Mestre, amigo Jesus, agradecidos estamos por todas as benécias recebidas nesta noite, pelos ensinos, pelas vibrações que nos fortalecem. Que a Tua luz nos envolva durante esta semana, nos envolva no retorno aos nossos lares em segurança, e para que tenhamos uma noite de paz e serenidade. E assim, na próxima semana, possamos estar aqui novamente. Que assim seja,
Graças a Deus. Bem, pessoal, indo finalizando o nosso trabalho, a gente sempre fala do Evangelho do Lar, mas hoje eu tenho um pedido especial para fazer para vocês. A nossa casa de Guaianazes, a Caspage, ela está precisando de voluntários. Então, ela precisa de dentista, voluntário, psicólogo, instrutor de pintura em tecido, costureira. De luz, paz e amor em Jesus.